Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou o Nathan e vamos hoje para a nossa aula 9, onde vamos falar sobre switches. Em programação C#, o switch é uma estrutura de controle de fluxo que permite testar a igualdade de uma variável ou expressão com diferentes valores. O switch é frequentemente usado como uma alternativa mais limpa e eficiente a uma série de declarações if-else encadeadas quando se deseja comparar uma variável com diferentes valores. Então, vamos aqui a um exemplo básico de como utilizar o switch em C#. Então, vamos começar aqui a fazer o nosso exemplo de switch. Então, começando aqui, vamos criar uma variável aqui do tipo int. Vou chamar essa variável aqui de dia da semana. Vou atribuir aqui um valor de 3 a esta variável e vou colocar agora aqui abaixo dessa variável, eu vou chamar então o meu switch. Então, eu escrevo switch e dentro desse switch, então, vou colocar aqui parênteses e dentro aqui vou colocar o dia da semana. Assim, então, agora para fazer aqui o bloco do switch, eu uso aqui chaves. E aqui dentro dessas chaves, então, que eu vou começar a colocar os casos aqui do meu switch. No primeiro aqui eu vou começar aqui com case e vou deixar esse case aqui com o valor 1. Logo após aqui eu utilizo aqui 2 pontos e abaixo aqui eu vou colocar então o bloco de código que vai ser executado caso ele entre nessa condição. Então é nesse case aqui que vai então ser executado o bloco do código caso ele entre nesta condição. Então eu vou escrever aqui print. Então aqui eu vou escrever print, que vai ser a execução desse caso. E aqui eu vou colocar, por exemplo, segunda-feira, certo? E logo após essa execução, eu preciso então chamar um break. Esse break aqui, então ele vai interromper aqui, caso ele entre nessa condição. E agora eu vou para o meu próximo. Eu vou, por exemplo, aqui colocar como 2. E da mesma forma, eu vou colocar também um print. Só que daí eu posso mudar então para terça-feira. E assim, subsequencialmente aqui, eu vou colocando os meus casos. E também não posso me esquecer de colocar um break no final da execução para ele parar o meu switch. Então, eu vou continuar então aqui adicionando os meus casos aqui. Então, meu switch então ele vai comparar cada valor e vai executar o bloco de código de acordo com o valor aqui que está neste case. E caso ele encontre então este valor, ele vai entrar no bloco e vai parar com esse break aqui e não vai executar os outros cases aqui. E se nenhum desses cases aqui ele for verdadeiro, então ele vai entrar, eu posso criar aqui um padrão aqui que é chamado de default. Nesse default, então, vai entrar caso nenhuma dessas condições aqui seja verdadeira, então ele vai entrar nesse default. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma mensagem: o valor é inválido. Coloco um break aqui também. Certo? Então aqui está o nosso case. Vou deixar ele maior aqui para poder visualizar por inteiro. Então esse aqui é o nosso switch case. Então ele vai comparar então o valor dessa variável aqui com cada um desses cases. Se ele encontrar, ele vai entrar então no bloco de código, vai executar aqui a instrução e vai parar aqui no break e não vai executar os próximos cases aqui. Então vamos executar aqui o nosso código e ver se ele funciona. Vou entrar aqui no meu console, vou clicar aqui em play para executar o meu programa e veja então que ele mostrou quarta-feira
porque aqui nós colocamos dia da semana 3 e o 3 aqui corresponde à quarta-feira. Se eu colocar, por exemplo, um valor aqui que não existe no meu switch case, eu vou colocar, por exemplo, 8, que não existe. Se eu executar aqui, ele precisa entrar, então, na minha condição aqui, default, e exibir que o valor é inválido. Vamos executar. Veja então que ele mostrou aqui como o valor é inválido. E assim eu posso alterar então aqui a minha variável e de acordo com essa variável então ele vai entrar aqui em uma dessas condições. Neste exemplo, a variável dia da semana é comparada com diferentes valores dentro do bloco switch e o bloco correspondente ao valor da variável é executado. O bloco default é opcional e é executado se nenhum dos casos corresponder ao valor da variável. É importante notar que, após a execução do bloco correspondente, o break é utilizado para sair do switch. Isso impede que os blocos subsequentes sejam executados. Se o break não for incluído, a execução continuará nos casos subsequentes até encontrar um break ou atingir o final do switch. Então, esse foi o nosso switch. Espero que você tenha entendido, então, como que funciona, então, o nosso switch aqui no C#. Então, muito obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal, deixar aí seu feedback. Pode também aí clicar nas notificações aí para receber quando o nosso vídeo for lançado. Então, obrigado aí a você que assistiu e até a próxima.